usando o sketch com o layout, a redução é de 50% no mínimo das horas de trabalho. Então, essa postura do profissional, vou ser independente, vou virar um empreendedor. O que eu faço com isso? Esse modelo de projetar antigo não funciona. Está fadado a dar ruim. Se ele abre o olhar dele para a produtividade, e uma pergunta que eu faço é muito legal, que ninguém sabe responder, que eu faço muita live, pergunta, você já calculou quantas horas você tem de retrabalho de AutoCAD, Sketch? As pessoas nunca pararam para pensar nisso. Mas eu estou refazendo, você está refazendo o desenho. Você sabe quantas horas você gasta só de refazimento de desenho? A resposta, o pessoal fala, tem até medo de fazer. Legal. Então, bem-vindo, Beto, ao nosso terceiro Gabstercast. Vamos trocar algumas ideias aqui sobre esse momento especial que nós temos de transição no mercado, da conexão do arquiteto com a indústria. Especialmente hoje, nós tivemos um super evento aí da Gabster, o Gabster Day, onde a gente conseguiu reunir muitos profissionais, tivemos um bom quórum e muitos questionamentos. Acabaram saindo com várias respostas, mas antes de mais nada, gostaria de convidar quem está nos assistindo aqui a deixar os seus comentários, clicar no sininho e nos seguir aqui no nosso canal da Gabster, certo? Vou aquecer aqui te perguntando já hoje como que você está vendo esse movimento da arquitetura na conexão com a indústria, o que está fazendo com que os arquitetos se mobilizem, deem um passo à frente, uma informação que é interessante para a indústria e para os próprios escritórios de arquitetura, designs de interiores também, nesse momento de transição das tecnologias. Tá. Bom, primeiro de tudo, obrigado por estar aqui, enorme prazer, uma honra, e ter, enfim, participado hoje também foi bem bacana. Eu acho legal esses movimentos de conversa, porque a gente está tendo existe uma mudança de tecnologia de desenvolvimento de projeto, Então, eu sempre falo que há 120 anos atrás, era o arquiteto ficava na obra o dia inteiro para a coisa sair. Era essa a função, era uma obra de cada vez, ele vivia na obra, não tinha outro jeito, Era o construtor, há 50 anos atrás, eu cito do Mies van der Rohe, que é o projeto que ele faz da Farnworth House, que desenho está no MoMA, inclusive. Ele desenha num nanquim, papel vegetal, nanquim, manda cópia oleográfica para a obra, e aí ele podia fazer mais projetos. Aí, final do século XX, o que a gente tem? A gente tem uma migração do papel nanquim, e aí passa a ser o quê? Passa a ser o computador, o AutoCAD. Então, no final do século XX, 1980, cria-se o AutoCAD. E o AutoCAD ele vem tirar a primeira geração de computadores que tira o retrabalho braçal, que é possível. Então, antigamente, no papel, se eu tinha uma mudança do projeto, eu tinha que fazer no desenho 1 para 50, 1 para 100, 1 para 100, 1 para 50, 1 para 20, 1 para 10. E todos os seus cortes. Qualquer alteração, eu tinha que sentar de novo e fazer no papel 1 para 100, 1 para 50, e assim ia sucessivamente, e todo o detalhamento. Então é um trabalho gigantesco. Quando o AutoCAD ele resolve essa dor. Então é só desenhar e a escala eu escolho? Sensacional. Diminuiu. Só que o computador continua evoluindo, e aí o 3D entra. Então eu não faço mais uma linha representando a janela, com o 3D eu coloco a janela no lugar, eu não faço uma linha representando o móvel, como é que ele funciona. No 3D eu crio um móvel e coloco ali, e isso é sensacional porque é uma outra maneira, o cliente entende que é o usuário final, tem essa assertividade com o cliente. Então nós, projetistas, a gente vai atender a necessidade do cliente, conseguindo especificar os produtos da fábrica. E esse fluxo de informação é a transformação que a gente está vivendo hoje. E aí tem muito ruído, como é que isso acontece de fato até as pessoas conseguirem entender essa comunicação. Entender, quer dizer, eu, arquiteto, como eu apresento no meu cliente, entendendo o que ele quer, eu, arquiteto, conseguindo pegar a informação do fabricante para conseguir especificar com precisão e assertividade também. Então tem uma mudança do profissional entender como que é o trabalho dele, como ele pode e deve fazer isso de outra maneira. Então essa discussão toda é sensacional porque a gente consegue ouvir várias fontes, ver o que está acontecendo e é muito bom.
E o profissional hoje precisa lidar com diversas disciplinas. Todos os produtos, todos os materiais exigem a sua compreensão, uma série de especificações. Então, o profissional acaba tendo que trabalhar mais horas do que ele até consegue colocar no seu projeto, né? E conta pra gente como é que tá sendo esse movimento, como é que você está passando para os profissionais, né? E conta um pouco da tua história também, do teu aprendizado, de como esse trabalho pode ser agora gradativamente facilitado pela tecnologia, né? Eu digo, quanto mais produtos, quanto maior a diversidade, maior número de especificação. Menos tempo, né, eu vou ter para vender e tal. Então eu tenho que trabalhar muito nas especificações, tenho que trabalhar muitas horas, né? E como é que está acontecendo? Como é que você está instruindo os profissionais nessa mudança agora? Posso voltar no tempo um pouquinho? Claro. Tá. Em 2004 eu participei do Mercadão em São Paulo junto com o Pedro Paulo de Melo Saraiva. O Pedro Paulo tinha 73 anos na época. Ele é arquiteto contemporâneo do Paulo Mendes, estudaram juntos. E aí quando a gente foi fazer o projeto Mercadão, a gente não sabia nem dar preço na história, né? E eu dividi escritório com o filho dele, né? E a gente falou, como é que a gente dá preço disso? Não sabemos. E a gente foi pesquisar nos arquivos do Pedro Paulo, e a gente encontrou, né, os orçamentos que ele fazia em 1960, né? Até 1965 tinha uns orçamentos lá. E aí era legal que a gente bateu o olho e viu assim que o preço de projeto de arquitetura era a soma dos complementares. E aí é muito louco, porque a gente falou, cara, é impossível fazer isso hoje. Né? O que aconteceu? E eu lembro que no processo do Mercadão foi um processo bacana, mas muito sofrido. Né? Porque assim, a gente não era valorizado, era atropelado. Né? Era uma briga de convencimento para as pessoas respeitarem a opinião do próprio Pedro Paulo. Né? Que eram, ao meu ver, a maioria delas eram inquestionáveis, mas enfim. E aí, em 2005, 2004, 2005, eu parei e olhei para a profissão. Eu falei, cara, né, a gente está na curva lá embaixo, porque o pessoal não respeita os arquitetos, a gente não consegue cobrar, remunerar legal, né? E é uma profissão mal remunerada, né? E os clientes não veem valor nisso. Então, o que eu faço da vida? Né? Eu tenho um caminho pela frente, o que eu faço da vida? Foi essa história. Enfim, aí eu fui diversificando as minhas ações porque eu sabia que viver só da arquitetura ia ser difícil. Né? O que eu percebo hoje, né, a gente está falando 20 anos depois, existe uma cultura muito mais favorável ao projeto, né, mas ainda não existe o reconhecimento do profissional para fazer isso. E isso acaba acontecendo por quê? Né? Tem esse histórico desses 20 anos. Né? Como ainda é uma profissão não é bem remunerada, né? Os arquitetos acabam fazendo muita coisa e a opção quando a pessoa se forma da arquitetura não é trabalhar num escritório de arquitetura porque é mal remunerado. Né? Então a maioria dos escritórios contratam estagiários e horas que eles se formam eles dispensam porque estagiário é mais barato que profissional. Né? Então o que ele vai fazer? Ele vai abrir o escritório próprio dele. E quando ele abre o escritório dele, eu falo, ele cai na armadilha do empreendedor. E a armadilha do empreendedor, ele tem que saber fazer fluxo de caixa, ele tem que saber de marketing, ele tem que saber de produtividade, né? E ele não sabe nada disso, não tem essa formação. Então a gente cai numa situação que tipo, eu preciso fazer projeto, eu preciso vender projeto, eu preciso fazer essa coisa acontecer, atender meu cliente, que eu também não sei ouvi-lo direito, né? E colocar a especificação de tudo isso. E o que é pior, né? Com uma metodologia de projeto ruim. Então acho que assim, é melhor que 2004, mas ainda é muito ruim. Por quê? Essa maneira de projetar hoje, a maioria das pessoas usam o AutoCAD, começa a criar no AutoCAD, aí depois elas vão para o SketchUp. Né? E aí quando elas chegam no Sketch, elas percebem que alguma coisa aqui no 2D eu não vi. Né? E o fluxo de trabalho é esse, começa no AutoCAD, vai para o Sketch e volta no AutoCAD. Aí quando volta no AutoCAD, você está pensando no projeto, aí você muda, aí você tem que mudar o Sketch de novo para o cliente. Então você tem um fluxo de trabalho que você vai com 2 programas redesenhando a mesma coisa. O que acontece com isso? Que a carga horária de projeto é gigantesca, porque você está redesenhando. Né? Então, quando você... E o Sketch é uma plataforma, na verdade, com vários programas, né, que tem o Sketch e o layout para fazer os 2D. Então quando você usa só esse daqui, né, você tira o AutoCAD fora, assim como o Revit também substitui o AutoCAD, né, assim como o ArchiCAD também os 3, né, você usa só um programa.
Quando você usa só um programa, você tem a produtividade do BIM, que é inquestionável, né? Embora que eu acho que para os arquitetos fazer essa migração é meio assustador. Acho que é essa a questão, mas eu vou ter que aprender tudo isso, como é que é essa história do BIM. Então que eu brinco do monstro BIM, né? Que eu não sei entender dessa história como é que funciona. E assim, eu acho que é muita informação mal colocada, né? Porque, como o Thiago falou hoje, né? O BIM é política, processo e programa, né? Essas três coisas. Quem determina é a política. Sim. Mas, se eu não tenho política, eu posso usar esses dois para ajudar eu a fazer projeto mais rápido, né? E reduzir o tempo de projeto. Então, usando o sketch com o layout, a redução é de 50% no mínimo das horas de trabalho. Então, essa postura do profissional, vou ser independente, vou virar um empreendedor. Né? O que eu faço com isso? Esse modelo de projetar antigo não funciona. Está fadado a dar ruim. Né? Se ele abre o olhar dele para a produtividade, né? E uma pergunta que eu faço é muito legal, que ninguém sabe responder, né? Que eu faço muita live, né? Eu pergunto, você já calculou quantas horas você tem de retrabalho de AutoCAD, Sketch? As pessoas nunca pararam para pensar nisso. Né? Mas eu estou refazendo, você está refazendo o desenho. Você sabe quantas horas você gasta só de refazimento de desenho? A resposta, o pessoal fala, tem até medo de fazer. E olha que louco. Aí cai a ficha que é improdutivo, né? Que eu faço uma coisa que não funciona, porque eu herdei isso, e é assim que as pessoas faziam. Né? Então, a partir do momento, como é que eu posso fazer diferente? Então, esse olhar que, olha, você pode reduzir 50% do seu tempo de projeto, muda completamente. Né? E é isso que as pessoas precisam fazer. Elas precisam migrar. Sim. Né? Sim. E que BIM não é um software, né? BIM é um processo, né? E está aí à disposição. Mas por que as pessoas não mudam? Qual a principal dificuldade? Sabe? É esse mindset que começou lá na década de 80, que ainda está grudado na cabeça das pessoas, elas não entenderam. Qual seria uma série de fatores. O principal é que as pessoas não têm tempo de mudar. As pessoas sabem que elas mudam, mas elas já são sobrecarregadas. Falam, como é que eu vou aprender, né? Uma coisa se eu não tenho tempo de fazer o resto? Isso é primeiro de tudo. Né? E o que eu falo é que fotógrafo há 20 anos atrás funcionava de um jeito. O que o cara fazia de fotografia 20 anos atrás, hoje é outra coisa. Mudou completamente. O cara que se não atualizou ficou fora do mercado. Né? Nós, profissionais de projeto, arquitetos anteriores, é a mesma coisa. A gente precisa mudar. Né? Mas essa mudança é sobrecarregado. 2, uma indecisão, que caminho que eu tomo. Se eu vou para o Revit, se eu vou para o ArchiCAD, eu vou para o Sketch. Né? Porque o arquiteto... Aí vem, né, as chama de falácias, né? Sim, o Sketch não é BIM, né? Porque as pessoas não sabem. Né? E o que acontece muito é que, até hoje, o Sketch tem precisão. Eu falo, como assim? Né? Aí o pessoal fala, não sei cotar, o layout é ruim, né? A cota não é precisa. Aí eu pergunto, como é que você modela no Sketch? Você sabe modelar direito? Não. Eu falo, seu desenho de Sketch é todo poluído. Aí você tem a precisão que você dá para o layout, né? Você dá uma imprecisão, ele vai gerar imprecisão. Então, eu acho que é sobrecarregado, qual o caminho que eu faço, e aí é muita informação e as pessoas não conseguem filtrar essa informação. Então, hoje que a gente estava falando ontem, né? Hoje a gente tem antes a dificuldade era de acesso ao conhecimento, hoje tem um excesso. E como é que eu peneiro isso para saber de fato que caminho que eu vou? Né? Então, eu acho que a gente tem que falar bastante disso, as pessoas têm que ouvir isso, para saber que, tipo, os três são BIM, né? E eu tenho um olhar mais radical, né? Como o arquiteto não tem uma formação comercial, e design interiores também, normalmente são ruins. Uma bota ruim nisso. Né? E aí, o que acontece? Existe uma discussão de qual é o melhor programa, mas ninguém fala qual programa te dá mais dinheiro. Isso é clássico. Fica na função, na funcionalidade, nas opções. Né? E aí, para que eu preciso fazer muita coisa se eu vou fazer uma cozinha? Sim. Eu não preciso do Revit para fazer uma cozinha. Eu não preciso do Revit para fazer um banheiro, nenhum interiores. Né? O Sketch resolve, atende tudo, com mais eficiência. Né? O cliente vai entender melhor, você faz seu projeto completo, o pessoal na obra vai entender melhor, então por que raio você vai usar o outro programa que vai ser mais demorado, mais lento, né? E o seu cliente não vai entender tão bem, e nem o pessoal da obra. Então os dois funcionam? Funcionam. Qual vai te dar mais dinheiro? O Sketch. É esse tipo de projeto, é o Sketch. Para outro tipo de projeto gigantesco, provavelmente vai ser o Revit, porque você tem uma integração de outros
programas, ou seja, se ficar conversando uma língua diferente de todo mundo que usa o Revit, né, gasta tempo com isso. Então vai para o Revit. Aqui é a mesma coisa, usa o Sketch. Então, na minha visão, interiores é Sketch, por causa da biblioteca, por causa da facilidade, por causa do entendimento, né, tudo isso. Aí a pessoa tem que fazer o movimento. Né? E eu acho que esse universo que eu tenho dá uma paralisação, entendeu? Né? E tem muita gente, que o aluno meu, que foi para o Revit e voltou para o Sketch. Isso está sendo muito claro pela dificuldade do tamanho mesmo, pelo processo de pensar do Revit, que não é criativo. Né? E tem essa questão cultural. Mas acho que a falta desse movimento, eu acho que falta uma visão empreendedora, comercial mesmo. Né? O escritório é uma empresa, esse escritório precisa dar dinheiro, por que ele não está dando dinheiro? Né? Se as pessoas parassem com esse olhar e falassem todo mês qual foi meu lucro, né? O que está acontecendo, onde está indo o dinheiro para o ralo, né? E as pessoas iam fazer a transformação muito mais rápido. Mas eu estou bastante entusiasmado que alguns anos atrás nós tentávamos colocar a palavra produtividade dentro de um escritório, design. Era uma palavra que não era entendida, não participava do vocabulário, mas hoje ela já é entendida, ela já vê como sendo necessária, já está sendo, até pelo nível de competitividade que também está se colocando no mercado, né? Um número muito grande, né, de novos profissionais todo ano entrando no mercado, eles vão precisar viver de alguma coisa, e se cria toda essa concorrência, né? E aí a produtividade que a gente vê que é possível através do software, né, eliminando metade do trabalho hoje, se o projeto já começa certo, tá? Mas começar certo tem esse envolvimento, eu tenho que começar a pensar no 3D, depois vai para a prancha, e ela é uma consequência, né, do que o contrário, né? Começava em 2D, tudo. 2D é uma consequência do 3D, existe uma inversão, né? Porque demora para o pessoal cria 3D. O 2D foi uma linguagem que se desenvolver, né, para fazer isso. E é muito louco, eu tenho muito aluno que começa a criar no AutoCAD e depois vai para o Sketch. Eu falo, gente, abandona isso, pelo amor de Deus. E eu ensino a criar do Sketch do zero. Né? Como é que você pensa o Sketch para fazer projeto? Você não precisa do AutoCAD. Né? Mas a pessoa tem um vício de pensar. Né? E aí tem um gancho muito interessante sobre o que a gente estava conversando ali com os fabricantes, no sentido do produto. Né? Então, no momento que você vai materializar uma criação, no final você vai ter que ter os produtos corretos que como a gente falou lá, ele precisa parar em pé, né? Precisa ter todas as informações da indústria. Mas o produto, fala um pouquinho sobre como você está vendo esse movimento da indústria e ainda muito fechado no seu catálogo de produto. Acho que isso é super importante, porque existe uma economia para os dois lados, tanto para a indústria, né, que está aí buscando no modo convencional do desenvolvimento de produto, ainda muito baseado na engenharia, né, existe essa desconexão ainda, né, com o que realmente o mercado está precisando e está tendo como expectativa. Eu vou responder junto um pouquinho da outra pergunta que eu falei, né? Então o que acontece? Quando nós fazemos projeto, o arquiteto tem que saber muita coisa, né? É que eu estava falando com relação à cortina, né? A cortina mais pesada, né? Porque ela tem um efeito acústico melhor, né? Isso é um exemplo, né? E vai embora, né? Às vezes com a espessura do tampo para colocar esse negócio, né? Essa mão francesa, enfim. Então quando a gente projeta acabamento da mesa, estrutura da mesa, são muitas informações que tem que saber. E na hora de especificar tudo isso é um problema, porque a gente, para aprofundar nisso, são muitas horas de trabalho, né? Então, normalmente o que eu falo? Quando eu faço um detalhe técnico, né, que precisa ser feito, eu falo, vai na fonte. Então, exemplo que eu dou, se você der um Google sanca de gesso hoje, você vai ver que 90% dos desenhos que vão aparecer para você estão errados, tecnicamente. Tá? As 10 primeiras imagens, 9 estão erradas. Tá? Porque as pessoas não sabem fazer, publica isso e fica. Então, você vai fazer um detalhe, vai na fonte. Então, o que é o fabricante de gesso? Por exemplo, Saint-Gobain, quem faz placa de gesso. Então, vamos lá, placo. Né? Egípcio, vamos nesses fabricantes ver como eles fazem para eu saber especificar isso. É assim que tem que ser. Então, o fabricante, por sua vez, é ideal que ele consiga comunicar para a gente de uma maneira mais simples possível como aquilo funciona para eu conseguir especificar. Né? E isso, o que parece simples, é um dilema. Né? Vou contar para você, quando eu procurei esses detalhes de gesso, foi 1 hora de pesquisa. Uma coisa simples. Detalhe de gesso, entra no site desses fabricantes, procura, não acho. Né?
E eu quero saber o quê? Tamanho da barra, especificar. Perfil X parará, parará. Parafuso parará. Placa parará. Para eu poder desenhar certo, porque a responsabilidade é minha. Sim. Né? Mas eu preciso desse. Então, os fabricantes, na verdade, que eu vejo assim como um grande equívoco, né? É como é que eu passo a informação necessária para o arquiteto criar e como ele especifica. São esses dois níveis, né? Porque a partir do momento que eu falo sempre, projeto é uma composição, é uma solução, é uma alma que eu quero dar no espaço. E como é que eu crio essa alma? Eu crio essa alma através de uma composição dos elementos presentes. Esses elementos têm uma função, tá? Como é que é a função desses elementos? Essa mesa tem que resistir. Que espessura de mesa que eu coloco? Se eu não sei, eu tenho que procurar aonde, qual vão que isso tem que ter. Quem me dá esse vão? É o fabricante do móvel. Né? Ou como tem que ter esse pé. Olhar, pô, mas esse pé tá grosso, eu quero uma coisa mais leve. Aí eu vou através do... Né? Dá para trocar isso? Né? Como é que eu faço isso? Então, então acho que são 3 níveis. Com os elementos que eu crio. Né? 2, especificação desses produtos. E o terceiro é como é que eu quero uma variação daquilo que existe. Como é que a gente pode fazer para ajustar. Né? E é esse o canal. Né? E às vezes a empresa cria uma linha... Pois é. Que é desassociada, né? Do que a gente está querendo. E é muito louco, porque a gente está passando por uma revolução digital que a comunicação... A gente consegue coletar dados muito fácil. Né? Como eu estava falando agora, eu consigo fazer pesquisa, 20% eu tenho de resposta de pesquisa. Com essas pesquisas eu consigo entender o que eles querem e aí sim ofertar, porque é muito transformador, né? Por exemplo, quando eu vejo um aluno meu falando, pô, mudou minha vida, pô, me arrepia de felicidade. Ele fala, pô, mudou minha vida, eu tenho mais tempo para ficar com meu filho. É de uma beleza, de um significado isso na vida da pessoa. E, pô, tem um curso que a pessoa gastou uma grana, gastou umas horas, mas mudou a vida dali para frente. Né? Esse valor é imensurável. Né? Então, como é que eu posso dizer? Quando os fabricantes entenderem que eles conseguem fazer uma pesquisa e entender as dores e mudar a maneira de pensar, né? Por exemplo, como os blocos de marcenaria, que eu tanto falo. Né? A hora que eu estou projetando, eu troco a cor do revestimento, puta, para mim aquilo é uma alegria, satisfação enorme. Porque eu não tenho que olhar no catálogo do fabricante. Eu não tenho que pegar aquilo que está com outras 16 cores e colocar do lado e ficar imaginando aquele marrom com aquele azul, o que é. Eu jogo no 3D, coloco a textura, pô, é isso daqui. Essa textura com a cerâmica. Até que eu brinco, eu faço uma que eu coloco uma pastilha sextavada, né, com tom de madeira, né, e depois eu coloco uma cerâmica azul, um revestimento azul. Puta, o azul fica bem melhor. E eu não preciso juntar isso, eu estou juntando no 3D. E a certeza de que aquela textura, aquela escolha é o valor que você não vai precisar retornar simplesmente, né? Sim. Tem que voltar... Eu não preciso no catálogo. Pô, tem catálogo, não tem atualizado. Eu vou lá, cadê o catálogo? Você vai na loja. Ou seja, só você fazer, já se pagou a história. Justamente. Tudo, qualquer investimento que você faz. E passa a ter o sentimento que tá legal. A indústria entende e tal, conversa com o arquiteto e você entra no site da indústria e tá lá. A gente tava brincando, né? Catálogo Olímpia. Por que botar esse nome? Né? Por que ainda se usa isso dentro da indústria, que a gente está discutindo muito, né? O que seria o ideal dentro de um catálogo, uma visão de fora para dentro da indústria? Como é que ele seria disposto? É curioso, né? Porque eu sempre achei engraçado os nomes que se dão, né? São Paulo. Pessoal, eu queria saber quem inventa o nome, qual é a pessoa responsável para dar o nome. Porque... Eu não sei como é que é o processo da fábrica, mas imagino que alguém tem que decidir uma linha, né? Inicialmente vai ser o dono, fala, não, vou fazer esse acabamento desse jeito que é o que vai vender. Isso vai vender muito. É um feeling, né? De alguém lá dentro que às vezes dá certo, às vezes dá ruim, como tudo na vida. E aí ela precisa se manifestar, e aí precisa nomear. Sim. E como fábrica, eu tenho que ter uma variação, não posso ter um produto, eu tenho que ter A, o B, o C e o D. Né? Então eu tenho que nomear isso para comunicar. Só que esta maneira de comunicar essa nomeação que é um grande equívoco. Né? Porque não é o olhar de quem está procurando, é o olhar de quem está ofertando o que tem. Né? Então a pessoa oferta o que tem e eu estou procurando outra coisa. Aí existe um miolo aí nessa história que eu preciso entender um tempo do que é isso. Né? E como hoje a gente está saturado de informação, né? Qualquer coisa que eu fique aqui some. 1 minuto, 2 minutos... Vai embora. Né?
Eu citei da escola que eu dava aula. Ela cursos de longa duração e curta duração. Eu não quero saber, eu quero outra, né? Eu quero design interiores. Quero que me interessa. Aí você tem que entrar em curta duração, procurar lá qual é o longa duração, procurar, falar, pô, é insensato isso, né? É a mesma coisa. Então, normalmente, isso é muito comum no marketing, eu sempre falo, é um equívoco colocar pelo que ele produz. Se eu já estou lá, já estou olhando, já estou interessando no que eles estão produzindo. Eu quero saber se aquele produto que eles estão produzindo, como é que o que eu consigo fazer com esses materiais, com esses recursos e tal. Né? Então é uma visão e que isso, a gente que está diretamente na indústria, aí nas marcenarias e tal, a gente entende o impacto que tem essa nova forma de pensar em termos de economia de mão de obra, de inteligência dentro da indústria, porque se cria uma série de produtos, né, com algumas lentes, né, muitas vezes distorcidas, né, com alguns filtros que acontecem entre o arquiteto a loja para engenharia para fábrica, né, e aí o quanto que se desperdiça em desenvolver uma linha que em 6 meses já vai estar desatualizada. Né? E dentro desse processo de nova economia de experiência, né, se você está especificando, personalizando um ambiente, você está criando o produto. Né? Então, claro, a indústria tem a sua identidade, ela vai preservar, não é disso que a gente está falando de tirar a identidade da indústria, sim, né? Sim. Mas é mais importante você conseguir colocar aquele produto dentro daquele contexto, dentro do ambiente, do que seguir uma tendência da linha da indústria. Sim. Né? Essa virada de chave, esse mindset, é interessante porque hoje até quando a gente vai modelar uma linha de uma biblioteca de uma indústria, a gente olha catálogo 22, 23. A gente está na metade de 23. Quando ela está pronta, já é a tendência de 24 e sempre se está correndo atrás. Então, qual é a linha de 2024? Quem é que vai definir a linha de 2024 se não é olhar os projetos que estão entrando na loja agora e qual é a tendência que eles estão seguindo? Né? Então, acho que esse é o primeiro passo, né? Entre olhar o que está chegando hoje na loja, que vem das mãos dos especificadores, designers interiores e tal, e não o catálogo, né? Sim, não ver justamente a visão de dentro para fora, mas a de fora para dentro. Né? E uma linha que é pensada dessa forma, o quanto ela economiza na mesa do arquiteto. Uma biblioteca que você já recebe com componente dinâmico, com a inteligência, na criação do executivo. Então, os componentes dinâmicos, né, que eu falo, são os bloquinhos com superpoderes, né? Eles são geniais, porque eles resolvem um monte de problema, né? Torna um projeto muito mais simples e muito mais prazeroso, né? Mas quando a gente fala de tendência, né, o que está acontecendo como eu posso dizer isso? É alguma coisa que emerge, a pessoa, pô, eu quero isso, eu gosto disso. É uma identificação coletiva de um pensamento. Né? Então o modo que a gente está vivendo se identifica com aquilo, porque aquilo de alguma maneira tem identificação com o que ela está vivendo no momento. Né? E isso é um movimento orgânico, espontâneo. Né? Não tem como você está definido. Acontece. Né? É que nem praia no Rio de Janeiro, vou fazer um paralelo aqui. As praias, cada posto tem sua galera. Então tem a galera das crianças, né, o posto não sei das quantas. Tem a galera dos gays, é o posto não sei das quantas. Tem a galera dos fumeiros, o posto não sei das quantas. Então e ninguém definiu na praia. Você vai usar esse trecho, você vai usar. Naturalmente isso se organiza. A mesma coisa, essa coisa de tendência. Tem as pessoas que vão estudando isso, conseguem identificar. Mas a grande maioria é uma manifestação, né? Espontânea. Então, realmente, como é que a gente sabe disso? Eu acho que são 2 caminhos. Realmente é procurar o que está vindo de pedido, né? E outra coisa, eu diria que, de novo, a pesquisa. Né? Então, ao invés de gastar um dinheirão nessa história, se eu consigo fazer uma pesquisa eficiente com os profissionais, né? Qual tipologia de projeto você estaria gostando? Dentro desse imobiliário, qual que você acha que é mais próximo daquilo que você está desejando fazer, né? Você consegue mensurar isso, né? Porque a gente consegue hoje, via essa maravilha, né? A gente consegue fazer uma precisão nessa história muito mais nichada, muito mais específico do que aberta, né? E aí eu consigo ter essa sensação de tendência. E chamando também para uma tendência, para um momento que a gente está tendo com o SketchUp agora, né? O momento era o SketchUp Google Trimble, né? Houve uma
também um avanço tremendo no próprio SketchUp, na ferramenta de visualização e de projeto e conceituação. Depois veio o layout, né? Teve a onda do layout, o pessoal começou a descobrir ainda, né? Temos esse momento do layout ainda aflorando, né? Mas já está surgindo agora o momento do Trimble Connect, né? Que é acho que o terceiro grande momento, que traz uma conexão muito forte entre o especificador e a loja e a fábrica, né, ou quem vai fazer o fornecimento, e essa é uma grande fonte de dados. A gente começou a perceber hoje nas discussões, né, se eu tenho projetos que têm muitas ocorrências e eventos de troca de arquivos entre loja, ali existe potenciais de problemas, né? Se a comunicação não rolou ali facilmente, teve ruído, é porque alguma coisa ou veio do arquiteto que não estava, né, condicionada ao que a fábrica pode, né, traduzir, ou o que a fábrica tentou modelar em outro software e devolver também não fechava na comunicação. Então, se esses forem os principais pontos de análise, né, para buscar qual é a tendência e se resolver isso, você resolve também muito problema na fábrica. Né? Bom, e eu queria que você explorasse também esse teu dom que você tem no ensino, na capacitação dos profissionais, para mostrar para eles essa nova forma de trabalho. Fala um pouco do teu trabalho, da tua experiência também, nesse sentido. Legal. Eu comecei, eu uso Sketch Layout há 14 anos, né? E quando eu comecei a fazer isso foi que eu estava fazendo um projeto. O que aconteceu? Quando eu fiz o Mercadão, quando acabou o Mercadão em 2005, né, acabou o projeto grande, enfim, era uma equipe grande, voltei para minha produção individual, né, pequena e tal. E aí eu falei, pô, não adianta trabalhar com 2D que as pessoas não entendem. Eu falei, preciso fazer alguma coisa. Eu não lembro a idade que eu tinha, que eu falei, ou eu mudo agora, eu vou ficar para trás rapidamente, porque o 3D existe, eu não sei fazer nada 3D, né? O horizonte daqui vai mudar, né? Eu preciso mudar agora, né? Aí eu resolvi aprender o Sketch. Aí eu fui aprendendo o Sketch, aí eu usava o Sketch para fazer 3D, eu usava o Vector para fazer 2D. Né? Eu usei o CAD no Mercadão, eu usava o Vector porque eu preferia, o desenho no Vector era mais bonito, né? E o CAD é mais tosco, né? Mais simples. E a qualidade do Vector 2D é impressionante, é lindo o desenho. E eu fui fazendo isso, e um dia estava fazendo o projeto, eu errei, eu apaguei o arquivo errado. Você trabalha com 2 arquivos, né? É insano isso. Você trabalha aí você faz, é o mesmo problema do AutoCAD, você começa faz aí você muda, esse daqui vira 2, aí esse vira 2. Aí nessa, sei lá, estava na revisão 8, alguma coisa só, e eu falei, esse monte de arquivo, eu paguei arquivo errado. Eu fiquei possesso, eu falei, não, né, chega, né, eu vou fazer tudo no Sketch. E aí eu mergulhei no Sketch. E aí, como eu fazia muita obra, eu fazia os meus projetos para as minhas obras, o layout não funcionava direito, né, há 14 anos atrás, era ruim, né, eu cotava no Sketch, né, a cota no layout não funcionava, tal. E aí eu só como eu fazia minhas obras, eu falei, é um desenho que eu consigo, né, me entender, provar com o cliente, eu toco, tá bom. E fui fazendo. Aí em 2018, né, aí a Trimble já era dona, veio o preenchimento de sessão. Eu falei, pô, isso daqui eu consigo fazer projeto executivo agora. Se eu consigo fazer projeto executivo dessa maneira, eu consigo vender. Eu criei o curso online. Né? Em 2018 eu tinha que explicar para as pessoas o que era o layout. Sim. Né? Hoje tem muita gente que já sabe o que é o layout. Mas ainda assim eu preciso falar para a maioria das pessoas que Sketch é uma plataforma, na verdade, né, que tem vários programas. Né? E quando a gente está na mídia social, então, que nem do jeito que aborda a gente, falando besteira, né, é bizarro. Né? A Sketch não é BIM. Eu falei, você conhece o Trimble Connect? Hã? Né? Você sabe que tem interoperabilidade? Né? Eu vou citando toda a estrutura do BIM e como o Sketch responde a toda essa estrutura do BIM e cada ferramenta que o Sketch tem para responder. Os caras, pô, não sabia. Então vai aprender então, e ficar falando besteira. Né? E aí, hoje o pessoal já sabe o que é o layout. E agora está entrando a história do Trimble Connect, que tem essa evolução, que as pessoas não sabem ainda, né, o que é e o recurso que é isso. E reduz tempo, reduz arquivo. Né? E eu falo, mesmo hoje, eu tenho uma arquiteta como assistente. Né? Eu converso com ela pelo Trimble Connect. Olha, tá lá na plataforma. Eu não tenho que mandar, não tenho que falar nada. Abre o arquivo que é aquele. Né? E ela fez, acabei, né? Dá uma olhada. Eu olho, mexo, falo, dá uma olhada. Né? Ou seja, a gente consegue interagir. Então, para quem tem escritório maior, melhor ainda. Né? Porque você tem uma produção, uma comunicação mais simples. Né? E o que eu falo da comunicação vai além. Então, assim,
Quando eu falo que o Sketch, a plataforma Sketch Layout Algorithm, ele primeiro que se paga a licença, muito, né? Porque você tem um excesso de comunicação, se diminui a comunicação de todo o processo, que é desde a criação, e de novo, é um só arquivo, né? É criação, aprovação do cliente, executivo e obra. É um arquivo, é um só. Então aí você já ganha dinheiro. Aí fora isso, toda a comunicação nesse processo é assertiva. Quando você mostra para o seu cliente, se o cliente aprova, ele não tem dúvida, né? Então é muito louco. Um dos desgastes de projeto é o cliente pedir alteração. Agora, por que o cliente pede alteração? Porque ele não entendeu. Quando você faz no 3D, ele não tem como não entender, né? Ou seja, seu projeto é mais eficiente, né? Você já está ganhando dinheiro nisso. Aí fora isso, a comunicação. Então, quando você comunica menos com a sua equipe, você também está ganhando dinheiro. Então, o ganho de dinheiro é absurdo. E fora que os meus alunos falam depois de um tempo, falam, Beto, eu percebi que depois de uns 3 meses o pessoal na obra não manda mensagem para mim tirando dúvida. Né? Eu falo, pô, você percebe o quanto de dinheiro você está ganhando com isso? Né? Porque você não tem que parar o seu dia, abrir aquele projeto que você entregou há 3 meses atrás, né? Olhar, lembrar da dúvida para explicar para ele. Porque ele não está te enchendo o saco. Né? Você está pegando o seu tempo fazendo outras coisas que te dá mais tranquilidade, mais tempo para viver. Então, esse raciocínio, né? Eu vou usar um termo pesado agora, mas eu diria que é uma cabeça provinciana, né? De pensar pequeno. Eu sei que é difícil, eu sei que a formação, a profissão não ajuda, a formação é difícil, atuar isso, mas esse olhar provinciano, pequeno, né, que com um programa só eu faço tudo isso, e como é que eu posso mudar minha vida fazendo só isso, uma capacidade de 3 meses de mudança, né? 3 meses. Eu tenho um curso que ensina a usar o Sketch e o Layout, né? 3 meses, 15, meia hora por dia, em 3 meses as pessoas migram. E só depende delas. É sentar na cadeira, e isso dá 15, 30 minutos por dia. Em 3 meses a pessoa muda, ela reduz 50% do tempo dela, e dali 6 meses ela está dobrando o faturamento dela. Né? Então é muito curioso isso, né? Porque a única palavra que me vem é pensar pequeno. Sim. Né? É ficar... E qual é o momento de ruptura? Assim, quando ela vê, ela não volta mais? O que acontece com isso? Então, bom, eu vi o negócio, e agora eu não consigo mais trabalhar. No meu processo, eu automatizo o layout. Né? Então, o que acontece? Eu tenho um template de SketchUp. Na verdade, são vários, tá? Mas eu modelo. No que eu modelo, com um clique eu tenho a planta. Então, eu não preciso me preocupar com a planta. Né? Com um clique eu tenho o corte. Né? Então, na metodologia, eu tenho um arquivo geral que eu modelo e com 3 cliques eu mando para o layout. Então, no Sketch eu tenho as cenas prontas com a planta e tudo mais, né? Aí essas cenas, quando eu mando para o layout tem lá as 26 páginas dele pronto. E essas 26 páginas são preenchidas com planta, corte, ponto elétrico, ponto hidráulico. Né? Tudo que saiu do Sketch. Então, em 3 segundos... 3 segundos. Em 3 segundos eu faço um trabalho de quem usa o AutoCAD e o Sketch, são no mínimo uma semana. No mínimo uma semana. Para quem usa o layout, é 1 dia e meio de trabalho. Né? Em menos de 8 horas, menos de 12 horas as pessoas não fazem aquilo que eu faço. Um nível de precisão superior, qualidade absurda. Com 3D pronto, com 2D técnico e 3D humanizado. Né? Cotado, os pontos hidráulicos cotados, tem cotal de elétrica, né? Podendo gerar lista de material. E vão fazendo um pouco, trazendo aqui também para a Gabster, né? Se ainda utilizando as informações da indústria, já com o orçamento já mais rápido vindo da loja, né? Com as informações precisas das texturas, né? Já é outro lance, é muito maior, né? É que você estava falando hoje, né? Que a loja consegue passar em 2 dias o orçamento. É um sonho. Né? Porque no processo natural eu faço o desenho, mando, o cara vai fazer o quantitativo para poder orçar. Isso demora no mínimo, o cara pede uma semana. E a gente tem que ficar ligando para o cara cobrando isso. Então, de novo, né? Quando você ouve um negócio desse, você fala, pô, não dá para eu gastar tempo mandando WhatsApp e cobrando 5 empresas para fazer orçamento. E o cliente quer no mínimo 3. E o cara não manda, o que eu faço? Né? E você faz desse jeito, acabou. Né? Então essa mudança de tecnologia, né, ela está muito... Não sei, as pessoas precisam acordar mesmo. Porque é aprender. Está disponível. E de novo, né, 15 minutos por dia, meia hora durante
3 meses. Você muda. E daí para frente é alegria. Daí para frente é lucro, é dinheiro no bolso, é qualidade de vida. Né? Então Beto, coloca pra gente aqui as redes sociais, onde é que onde é que o pessoal te encontra, quais são os teus cursos, como é que você tá sugerindo esse progresso de capacitação para o time. Fala um pouco sobre o teu produto. Bom, rede social é Beto Guimarães _ mostra aí SketchUp, é um pouquinho comprido, mas Beto Guimarães _ já vai aparecer os meus canais. Né? Eu tenho esse curso de SketchUp, que eu ensino o SketchUp do zero, modelar do zero, porque muita gente sabe modelar errado, né? Isso é uma coisa muito importante. As pessoas aprendem muito por dica, vai pescando ali. E o Sketch é intuitivo, mas quando você usa ele, né, para fazer projeto executivo, né, esse intuitivo ele tem que ser ordenado, ele tem que ser cuidado para não virar anárquico. Né, que o Sketch é anárquico, você vai ter um layout ruim. Então você precisa modelar direito. Né? Então muitas vezes fala, você não vende só o Sketch, só o layout? Eu falo, não. Né? Por quê? Porque as pessoas precisam saber do Sketch. Embora as minhas pesquisas, o pessoal tem pedido mais o layout. É isso que eu falo da pesquisa, ouvir. Sim. Né? Sim. Mas a gente tem que começar certo, tem que começar estruturado. Senão o resultado, né, o layout acaba sendo o resultado. E o que significa esse Sketch certo? Significa etiquetas organizadas, significa estilos prontos, significa cenas salvas e plano de sessão. Né? Então com isso eu tenho o corte com clique, eu tenho a planta com clique. Então é bizarro, porque é muito engraçado. Eu não olho. Eu não olho a planta, eu modelo e mando para o layout. Né? Eu nem olho a cena. É bizarro. Eu fiz um esquema de câmeras que eu tenho 8 perspectivas prontas do projeto. Custo 0. E no layout eu só apago a página. Né? Por isso que eu tenho 8. É mais fácil jogar fora do que fazer. Eu falei, quer saber? Já faço 8. Então é um curso que é esse, desde como é que eu uso o Sketch direitinho, né? E uso o layout, né? Com esses templates automatizados. Então tem template, tem a metodologia, fora isso eu tenho um template de banheiro, que sai com as cotas de hidráulica prontas, e tem um template de imobiliário também. Né? Que é um processo que é a automação do projeto executivo. No fundo é isso que eu faço, porque eu odeio fazer projeto executivo. Na minha cabeça, assim que eu criei no Sketch, por que eu preciso ficar escrevendo isso de novo? Porque, né? Eu já criei, eu já pensei. Né? Um insensato isso daqui. Né? E o meu chavão é menos cliques e mais dinheiro também. Né? Então, assim, eu consigo ter na mão quanto tempo nos meus orçamentos, né? Que eu continuo fazendo projeto. Eu falo, quanto tempo é de criação, quanto é de reunião e quanto é de projeto executivo. O projeto executivo ocupa 5% do meu tempo de projeto hoje. Né? Nesse nível. Porque ele é uma inversão total, porque é totalmente automatizado. Né? Então esse é o curso de Sketch. Né? Fora isso, eu tenho um de proposta comercial. Que como eu comecei a estudar marketing em 2018, eu fui ver que os arquitetos design interior são muito ruins, né? E aí eu fui entender também porque eles são mal remunerados, né? Por uma série de questões, mas a gente tem a questão histórica, que se a gente pegar a década de 50, 60, a arquitetura brasileira, os arquitetos eram o chefe da construção. Né? Ele, arquitectum, chefe da construção. Então eles eram o chefe da construção. Veio a ditadura militar, né? Os arquitetos foram exilados, né? Viraram comunistas comedores de criancinha, então foram exilados, né? E aí os engenheiros passaram a ser referência de construção. Né? Em 2004, quando eu caí na minha reflexão, os arquitetos não eram vistos, os arquitetos eram vistos unicamente como adorno, só a gente rica contrata arquiteto, era essa a visão. Hoje não tem mais isso, embora ainda muitas pessoas pensem nisso, né? Mas alguns acham que o protagonista da construção é um engenheiro. Né? Então, os clientes não valorizam o arquiteto, porque eles continuam achando que o arquiteto vai ser o cara que, e o design interiores, né? vai inventar coisa para gastar mais, e não é o que ele precisa. Né? Então, a proposta comercial, para mim, é onde a gente ganha mais eficiência na mudança dessa cultura. Se cada cliente que eu sentar, eu explicar para ele como é que funciona o meu trabalho, eu entender as dores dele e colocar como eu atendo as dores dele na proposta, eu mudo a cabeça dele. Né? Então, é esse o caminho. Enfim, o curso comecei há um pouco tempo e é super eficiente o retorno dos alunos, que muda a relação com os clientes. Né? Eles passam a respeitar mais. Fora isso, eu tenho um outro que se chama Vivência Design, que é um sobre conceituação de projeto.
né? Esse é mais espaçado e é sensacional, né? Eu fiz o último Vivência em São Paulo, em janeiro, né? Que a gente visita... entender por que o MASP faz tanto sucesso. Né? E o MASP faz sucesso porque quando a Lina Bobardi criou o MASP, ela quis trazer a democratização da cultura. Ela achava que a arte não era só para os eruditos, a arte era para o povo, né? E aí a gente consegue que ela tem sucesso nessa história, porque todo mundo vai no MASP e se sente bem. Sim. Então são vários projetos em São Paulo, da Lina, do Bratic, do Paulo Mendes, né? Do Artigas. Então são vários projetos que a gente vai visitando, a gente vai interagindo, eu vou mostrando como os pensamentos por trás do projeto, né? Então é um curso conceitual, né? Eu acho que é isso, tem mais uns lá, mas tudo bem. Legal, maravilha. Bom, obrigado, Beto, acho que foi muito rico, obrigado pela tua participação durante o dia de hoje também a gente vai ter muitos recortes também do evento de hoje, que a gente vai buscar publicar nas redes sociais, da riqueza, das novidades do SketchUp, da presença da Trimble aqui no Polo de Tecnologia, né, onde a gente está inserido, e a ilustre presença do Beto também contribuindo com toda a sua experiência sobre essa transformação do mercado que agora está cada vez mais veloz. Legal, tá bom? Tá bom. Obrigado. Um recado para quem ainda não migrou, em 3 anos você vai migrar. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente, senão você vai estar fora do mercado. O BIM chegou, ele é fato, o cliente não quer mais 2D, isso vai virar obrigatoriedade, quer dizer, já né, mas vai virar assim, sem chances. Então, se você ainda não se mexeu, se mexa, que em 3 anos realmente vai ser outra história, não tem dúvida disso. Legal. E uma última dica, um último lembrete, né? Se você está gastando muito tempo ainda nos projetos, se você está sentindo muitas dores, né? Não está dormindo à noite, muito provavelmente é porque não está inscrito ainda no nosso canal. Legal? Obrigado. Até a próxima. Tchau.